Olá, alunos. Então, bem-vindo a mais uma aula. A aula de hoje vai ser o bob médio repicado. O que é o bob médio repicado? Ele é da família do Chanel, só que ele fica entre a linha da curvatura do ombro, que não é o long bob, e abaixo, acima da curvatura do ombro, que também fica entre o glande cut. Ele pega com leve diagonal na lateral, pegando no limite mesmo da nuca. O Chanel, ele tem várias versões. Ele tem o nuca batida, ele tem o nuca alta, ele tem o bob short, que é um Chanel um pouco mais curtinho, e inclusive tem o Chanel com franja lateral. Então, essa versão é uma versão moderna para pessoas que gostam de um cabelo mais despojado. Ele pode ser utilizado no cacho ou no liso, serve para qualquer tipo de rosto, tá? E então nós vamos começar a elaborar esse corte da nossa modelo. A nossa modelo tem um cabelo com leve ondulação, vai ficar ótimo para ela, porque para o dia a dia, ele sendo muito umidificado e moussificado nas pontas, ele vai dar um acabamento excelente, tá? Então, as regras básicas que eu uso, tá, para um corte, porque o efeito desse curso justamente é para quê? Para poder facilitar a vida de vocês na elaboração do corte. Primeira regra, o cabelo, ele nunca se corta seco. Geralmente, eu sempre corto ele molhado. Por quê? Porque quando você trabalha com corte molhado, com cabelo molhado, você fica mais fácil de trabalhar com a ponta da tesoura. Então, na finalização com o cabelo seco, o caimento do cabelo fica bem melhor, tá? Segundo, geralmente nós trabalhamos com o cabelo, com o corte, trabalhamos paralelo à encurvatura da cabeça da modelo. Por quê? Porque cada cabeça ela tem um formato. E quando você trabalha no efeito paralelo, ele modela exatamente a encurvatura da cabeça da cliente. Terceiro, o corte. Geralmente eu sempre aplico e iniciar o corte de cima para baixo. Depois que você delinha a base do cabelo no comprimento do corte que você vai elaborar, a modelagem do cabelo, geralmente ela é feita de cima para baixo, porque ele dá um acabamento, entendeu? E como eu disse antes, ele modela exatamente a encurvatura da cabeça da nossa cliente. Então agora, nós vamos lavar o cabelo da nossa cliente e para iniciarmos o corte. Enquanto isso, eu vou apresentar a vocês os instrumentos que vão ser utilizados para elaborar esse corte. Então, primeiro o que nós vamos usar? É o borrifador, como eu falei, apesar de lavar o cabelo da nossa modelo, o borrifador tem que estar sempre em mãos, porque como eu disse, o cabelo tem que estar sempre bem molhado para poder finalizar melhor o corte. Segundo, a tesoura. A tesoura, ela pode ser tanto a fio navalha quanto a fio laser. Depende do gosto de cada profissional. Eu prefiro trabalhar com a fio navalha para desfiar e a fio laser para fazer acabamentos retos. A nossa tesoura desfiadeira. A desfiadeira ela serve para quê? Para poder despastar o cabelo, dando um efeito mais acamado e podendo reter o volume da onde você precisa. A tesoura desfiadeira, ela tem vários tipos, então depende muito da tesoura que você vai usar. Só que umas que desbastam mais e outras desbastam menos. Aí você tem que se adaptar ao estilo que você está usando. Tá? Uma máquina de acabamento, que alguns desse tipo de corte, às vezes eles necessitam acabamento na nuca, que não será o caso dela. Eu gosto de trabalhar com um pente menor, que eu acho que ele modela melhor para mim. Uma escova média, que é para poder modelar esse corte e para poder polir ele também. E um brush finalizador, que é um fixador para acabamento. E um finalizador termativo, que é para poder proteger os fios do calor do secador. E assim vamos iniciar. Então, gente, vamos iniciar agora o corte do nosso modelo.
Como eu havia dito antes, nosso corte será o bob médio repicado. E para iniciarmos esse corte, como todos nós aprendemos nas escolas tradicionais, será uma divisão de efeito quadrante. O que é efeito quadrante? Que é uma divisão do meio da cabeça, pegando do toco até finalizando na nuca. Deixa eu virar para cá para vocês terem uma visão melhor. Divide o cabelo do meio do toco até no final da nuca. E a divisão da lateral, do quadrante lateral, a gente pega na encurvatura da cabeça, entre o topo e a nuca, pegando na parte de trás da orelha. Vocês pegam o pente, tira como linha a parte de trás da orelha e faz a divisão do quadrante da lateral. E assim será feito do outro lado. Então, para iniciarmos esse corte, começaremos pela parte de trás, mantendo a divisão do quadrante, do meio da cabeça até o final da nuca. A nuca sempre é feita em forma triangular, tirando em média de 3 centímetros no final da nuca até o osso occipital, que aí você vai pegar em forma triangular. Por que a forma triangular? Porque quando você faz o cabelo, você divide ele em forma triangular, o cabelo ele cai todo para trás. Porque quando você divide ele de uma forma horizontal, o cabelo ele tende a jogar para a lateral. Então por isso que a técnica que eu uso, sempre dividir o cabelo em forma triangular. E assim você faz a mesma coisa do outro lado, pegando no meio da cabeça, a divisão no meio da cabeça, criando um triângulo em média de 3 centímetros. Então, como eu disse, você divide o cabelo em forma triangular, que ele facilita na hora de cortar o cabelo, porque ele cai todo para trás, tá vendo? Esse corte, esse bob médio repicado, ele pega finalizando o limite da nuca. Então, quando você for cortar, você tem que cortar ele alinhado aos ombros. Por quê? Porque a projeção da lateral, ela leva uma pequena inclinação. Então, você tem que manter esse corte reto e paralelo ao ombro, tá vendo? Você vai cortar ele na horizontal. Como eu falei, para corte reto, eu prefiro trabalhar com a tesoura fio laser, mas isso não é regra, tá? Tem gente que gosta de cortar com a fio navalha. Eu prefiro com a fio laser, porque eu acho que ele dá uma simetria melhor no acabamento. O restante do cabelo, o que você faz? Você vai dividindo em mechas de 1 centímetro até chegar no topo.
Por que mecha de 1 centímetro? Porque quando você trabalha com mecha de 1 centímetro, na hora que você arreia o cabelo, você consegue visualizar a sua mecha aqui embaixo. Porque quando você trabalha com a projeção de uma mecha muito larga, acima de 1 centímetro, você o quê? Na hora que você joga o seu cabelo, você perde um pouco a visão da sua mecha guia. Tá vendo? Quando você corta, você tem uma visão melhor da sua mecha guia embaixo. Você consegue ver a mecha guia. E você acompanha, mantendo sempre a sua tesoura direcionada paralela ao ombro. E você faz a mesma coisa do outro lado. Sempre prestando atenção na hora de cortar para ver se o alinhamento da sua base está paralela ao ombro da sua cliente. Sempre mechas de 1 centímetro. A questão das mechas de 1 centímetro não é regra, tá? É a minha técnica que eu uso para poder facilitar na hora de você elaborar o corte. Sempre procure deixar a sua cliente com a cabeça sempre inclinada um pouco para baixo. Por quê? Porque na hora que ela levantar, esse cabelo ele vai projetar por cima do cabelo de baixo, dando um acabamento melhor. Tá vendo só quando você pega um mecha de 1 centímetro, você consegue visualizar a sua mecha aqui embaixo. Então, onde que você consegue acompanhar exatamente o comprimento que você desenhou. Lembrando sempre de acompanhar a sua tesoura paralela ao ombro da sua cliente. E geralmente o paralelo a gente sempre vê pela encurvatura do ombro da cliente, para nós podermos acompanhar.
vocês podem perceber que quando nós fazemos a divisão triangular, quando você penteia o cabelo, você vê que ele projeta todo para trás. Quando você faz a divisão paralela na horizontal da cabeça da sua cliente, ele tende a projetar para frente. Então, por isso que é sempre aconselhado na técnica que eu uso para poder facilitar o trabalho do corte. Então, terminamos aqui a parte de trás do cabelo do nosso modelo. Como eu te falei, esse é um bob médio repicável. Então ele vai fazer o que? Ele vai projetar um pouco em cima do ombro, criando um efeito leve diagonal na lateral. Então, finalizamos a parte de trás do cabelo do nosso modelo, tá? Como eu falei, o bob médio repicável, ele pega no limite da nuca, caindo um pouco por cima do ombro, projetando para a lateral. E assim, então, vamos para as laterais. Então, finalizamos a parte de trás do cabelo do nosso modelo, tá? Como eu falei, o bob médio repicável, ele pega no limite da nuca, caindo um pouco por cima do ombro, projetando para a lateral. E assim, então, vamos para as laterais. Então, agora vamos iniciar as laterais, tá? Uma regra do corte de cabelo o cabelo ele sempre projeta ao contrário para onde você quer que ele caia. Se você quiser que o cabelo caia para frente, você corta ele para trás. Se você quiser que o cabelo caia para a direita, você corta ele para a esquerda. Então, isso é uma regra que quando você for elaborar um corte, preste sempre atenção nisso, para onde que você quer projetar o caimento do seu cabelo. No caso desse corte, ele é um corte que ele leva uma leve projeção para frente. Então o que nós vamos fazer? Como eu disse, para você projetar um cabelo para um lado, você sempre corta ele para o lado ao contrário. Para eu criar uma projeção desse corte lateral para que ele caia uma leve inclinação para frente, o que eu vou fazer? Fazer uma divisão de 1 centímetro, pentear o cabelo para trás, porque se eu quero que ele caia para frente, eu vou cortar ele para trás. Tira como base, com mecha guia, a parte de trás. Vamos lá. Aí você acompanha, bota o cabelo na direção da sua cintura, pegando a parte de trás como mecha guia e corta no paralelo, em linha reta, na direção do ombro da sua cliente. Pega mais uma mecha de 1 centímetro, penteia para trás, bota, tira a parte de trás como mecha guia, projetando sua tesoura na horizontal paralela ao ombro da sua cliente, corta em linha reta. Pega mais uma mecha, coloca ela para trás, corta em linha reta.
E assim você vai fazer a mesma coisa do lado direito. Quando você se colocar na parte de trás da sua cliente, quando você trabalhar com a lateral, você sempre trabalha com seu corpo um pouco para fora do ombro dela, se posicionando reto, para você trabalhar com alinhamento certo na parte de trás. E assim, quando você for fazer o corte do lado direito ou esquerdo, você faz a mesma coisa. Projeta o seu corpo para o lado de fora, um pouco do ombro. A metade do seu corpo tem que estar alinhado ao ombro da sua cliente, para você poder pentear ele para trás, pegar a parte de trás como mecha guia, a sua tesoura alinhada ao ombro, cortar paralela ao ombro, reto. Tira mais uma mecha, penteia para trás, coloca o seu corpo reto, alinhado ao ombro da sua cliente, corta reto. E assim você faz a mesma coisa com a lateral. Mais uma mechinha, corta reto. Quando você penteia o cabelo para trás, você vê que mesmo a lateral, ela fica totalmente paralelo à parte da nuca. Que quando você for jogar esse cabelo para frente, ele vai projetar dessa forma, criando esse efeito numa leve diagonal, projetando da nuca para a lateral. E assim, a mesma coisa do outro lado. Agora então, vamos ao repicado. Então, foi como eu disse, como o médio é um body repicado, desfiado, eu vou trabalhar com topo. E como é que eu faço para projetar esse topo para que ele dê um efeito desfiado, mas que eu não crie volume nele? Porque você tem que prestar atenção que quando você projeta o repicado no topo muito abaixo do que ele realmente necessita, ele tende ao quê? A levantar e dar volume. E aonde que ele pode criar aquele efeito que nós chamamos de efeito pera. Que ele vai dar volume aqui, vai reter aqui embaixo, na mandíbula, e trabalhar com retenção do comprimento embaixo. Então, o que nós fazemos? Dividimos o topo da cabeça. Como eu falei na aula anterior, a divisão do topo, geralmente, ela é feita de duas maneiras. Uma, você bota o seu pente aqui, então você vai limitar o que? Essa encurvatura aqui. Mas eu prefiro trabalhar de que forma? Eu prefiro trabalhar pegando no meio da sobrancelha da sua cliente e fazendo a divisão do topo. Que se você fizer isso, você vai perceber que a divisão fica da mesma forma, tá vendo? E fica mais fácil de você criar essa divisão. Pega no meio da sobrancelha da cliente e faz a divisão do topo. A parte da divisão de trás
do topo também pega da mesma forma daquela mecha guia que foi feita, na encurvatura entre o topo e a nuca. Agora vamos ao repicado do topo. Mecha de 1 centímetro, separa o restante do cabelo. Aquela mecha guia que nós pegamos naquela hora, você vai puxar ela. Você vai botar no meio da cabeça. Você vai projetar no meio da cabeça. Da mesma forma que eu falei, cabelo paralelo. Paralelo. Olha só aqui, a mecha guia e o cabelo paralelo. Você vai pegar e desfiar. Novamente, mecha de 1 centímetro, separa o restante, puxa para cima, pega a mecha guia. Você pode perceber que a forma que o cabelo vai ficando paralelo, de acordo com a curvatura da cabeça. Tá vendo? Aqui o paralelo dele foi aqui. Aqui em cima, o paralelo dele já está mais na vertical em proporção à cabeça da cliente. Você vai pegar a mecha guia aqui, você vai pegar, desfiar. A mesma forma, mecha guia, paralelo, desfiar. Mais uma mecha guia de 1 centímetro, suspende, a mecha guia, pega agora a parte da frente, da mesma forma, paralelo, e assim desfiamos o topo da nossa cliente. Tá? Então, já finalizamos o cabelo do nosso modelo, agora vamos para a finalização, que é a secagem e o desbaste para tesoura de desfiar. Então, esse corte, como dito, né, ele é um bob médio repicado. Então nós vamos agora trabalhar com repicado. Para você começar a repicar esse cabelo, você precisa começar pela parte de trás, assim como foi feita a base. Você faz a mesma divisão que você foi feito no quadrante de orelha a orelha. E separa a lateral. Uma das técnicas que eu priorizo muito, que facilita muito a agilidade do corte e o acabamento, é o que? Sempre começar o corte repicado de cima para baixo. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer a divisão no meio da cabeça. E nós vamos separar uma mecha guia. Como você tira essa mecha guia? Você vai pegar na lateral da sua cliente, você vai tirar essa medida aqui. Levanta a cabeça um pouquinho, por favor, sabe isso. Você vai tirar essa medida. A curvatura entre o topo e a nuca.
Quando você coloca o pente nessa direção, que ele fica paralelo, você vai fazer o quê? Você vai tirar essa mecha, você vai criar esse efeito paralelo, você vai trabalhar com o pente até que a sua mecha guia ela fica totalmente paralela à cabeça da sua cliente. Você pode perceber, se eu chegar para cá, o que vai acontecer? Ele vai dar uma leve inclinação, uma pequena barriga desse lado. Se eu botar para cá, vai dar uma pequena barriga desse lado. Então, o que você tem que fazer? Como eu falei, eu trabalho pela simetria, pela curvatura da cabeça da cliente. Então, para que esse cabelo caia de uma forma modelando a cabeça da cliente, como eu disse, cada cliente tem um formato de cabeça, ele tem que estar totalmente paralelo à cabeça da cliente. Então, aqui está a mecha da parte mais curta e essa parte é o que sobra. Como a gente vai trabalhar com repicado, nós vamos trabalhar com o cabelo totalmente alinhado, nós vamos fazer o quê? Cortar de forma paralela à cabeça do cliente. Como eu disse, eu poderia efetuar esse corte todo, elaborar esse corte todo com a minha tesoura a laser. Só como eu falei com vocês, para trabalhar com repicado, com desfiado, eu gosto de trabalhar com a tesoura fio navalha para poder trabalhar com desfiado e repicado. Porque quando isso acontece, o cabelo ele projeta melhor em cima do outro. Você vai pegar a parte de baixo do cabelo, suspender da mesma forma, em forma paralela, e desfiar. Quando você faz isso, você pode perceber que ao cair, ele projeta totalmente no contorno da cabeça da cliente. Você pode perceber que o cabelo dela tá ficando molhado, tá ficando seco. Como eu disse, cabelo sempre se corta molhado. Chegou essa mecha guia, você vai dividir o cabelo na forma vertical em 1 centímetro a cada mecha. Você vai pegar essa parte do cabelo aonde foi tirada a mecha guia, vai puxá-la para o centro e vai fazer a mesma coisa. E assim com a outra mecha, até você criar o contorno todo da cabeça da cliente, até chegar no quadrante da divisão da orelha. Joga a mecha para o centro, igual. Assim você vai fazer a mesma coisa do lado direito. Mecha de 1 centímetro, suspende o cabelo. Como eu falei, se você quer que o cabelo caia para frente, você corta para trás. Se quer que o cabelo caia para baixo, caia de forma projetando para baixo a lateral, você vai cortar ele para cima e para o meio, pegando pela mecha guia, que tá a minha mecha guia, e você vai cortar. Procura sempre cortar o cabelo com a ponta da tesoura. Então, aí você pega, da mesma forma do lado direito, você vai pegar o seu cabelo, suspender
e botar ele para o centro. Por quê? Porque a nossa ideia aqui é que ele caia bem projetando para baixo e seguindo e projetando para frente na lateral. Então, como eu falei, quando você tem sempre que cortar o cabelo em sentido ao contrário do caimento que você quer. E quando você for cortar, principalmente quando você vai trabalhar com repicado ou com desfiado, trabalhe sempre com a ponta da tesoura. E assim vai dando um efeito desfiado no cabelo. A mesma coisa você vai fazer com a lateral. Você vai pegar a lateral com mecha de 1 centímetro. Quando nós cortamos a primeira vez para definir a base, o que nós fizemos? Nós jogamos a lateral, pegamos a mecha guia na parte de baixo para poder projetá-la alinhada ao ombro. Agora, como nós estamos trabalhando com repicado, com desfiado, nós vamos pegar a lateral, jogá-la para cima, pegar no meio do cabelo da cabeça da sua cliente aquela mecha guia, você vai trabalhar com ela de forma paralela à cabeça da sua cliente e vai tirar o excesso. Sempre com a ponta da tesoura. Assim você vai fazer a mesma coisa, mais uma mecha de 1 centímetro. Projete ele todo para o meio da cabeça e para cima, pegando a mecha guia, olha a mecha guia aqui embaixo, e tirar o excesso. A mesma coisa você vai fazer com a última mecha. Projeta ele todo para trás. Todo para cima. Pega a mecha guia. A mecha guia está aqui embaixo. Você vai tirar o excesso. Agora vai fazer a mesma coisa do lado direito. Você vai pegar uma mecha de 1 centímetro, vai projetá-la toda para cima, botar ela paralela à cabeça da sua cliente. Paralela, tá vendo como é que ela está paralela? Botando ela no meio da cabeça, projetando ela no meio da cabeça. Você pode perceber que quando eu puxo para cá, eu puxo ela no centro da cabeça. Pega aqui a sobra, a mecha guia tá aqui embaixo e tira o excesso. Assim você vai fazer novamente, pegar mais uma mecha de 1 centímetro. Você vai pentear ela toda para cima. Projetando no meio da cabeça. Vai pegar a sobra. Vai cortar. Assim, a última mecha. Projetar ela para cima, para o meio, vai tirar a sobra.
onde que ficou o caimento. Mantivemos o caimento da lateral, projetando um leve diagonal para frente e caindo no efeito desfiado. Agora vamos trabalhar com o desfiado do topo. Então, estamos aqui agora com o cabelo da nossa modelo finalizado, tá? Como eu falei, ele é um bob no limite da nuca e ele é desfiado para dar esse efeito em camadas na finalização do dia a dia. Muito obrigado a todos. Até a próxima aula.